Bom dia, bom dia, bom dia! Chegando com mais um café espiritual para você. E que alegria poder entrar no recôndito da sua vida, né? Da sua vida, você que me recebe todos os dias. Então hoje eu quero ministrar sobre a sua vida mais uma vez, em poucos minutos, nesta manhã tão especial que nós tiramos para tomar o nosso cafezinho e o nosso cafezinho espiritual também, né? E aqui eu e a minha garrafinha, né? Nós estamos aqui todos os dias, chegando até você para fazer uma oração pela sua vida, ministrar, ver o que Deus fala com a sua vida. Essa semana nós estamos retornando. Eu quero dizer que você pode então entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp 41 3247 2542. O número está aí nas descrições, né, do nosso vídeo também. Você pode entrar em contato, pedir oração, pedir aconselhamento, não é? E nós estamos sempre prontos para atender você. Eu gostaria de ler aqui 2 Reis, capítulo de número 4, né? E diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos, para serem servos, não é? Então a gente vê aqui uma coisa interessante, né? Que o profeta Eliseu, que cuidava de Israel, da vida espiritual de Israel nessa época, ele recebe a visita de uma mulher. E essa mulher, ela vinha trazer um questionamento para ele, que o marido dela havia morrido, e o marido dela era também um dos servos dele, trabalhava com ele, tinha morrido, e deixou ela endividada, a ponto de os credores quererem levar os seus 2 filhos para pagar as contas, não é? E ela está desesperada, porque ela já perdera o marido, e agora estava na iminência também de perder os seus 2 filhos, estava vivendo o luto do marido, e agora na iminência, não pela morte, mas pela distância de perder os seus 2 filhos. E é interessante que ela precisava de dinheiro para pagar uma dívida, e ela não vai a outro lugar, a outra pessoa, senão ao profeta, ao homem de Deus. A Bíblia diz em 2 Crônicas 20:20, crede nos seus profetas e prosperareis. Esse versículo de 2 Crônicas 20:20, ele diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Você quer segurança? Crê em Deus, bota sua fé em Deus, porque a única voz que Deus ouve é a voz da nossa fé. A voz que o nosso futuro ouve é a voz da nossa semeadura. Mas se você quiser estar seguro, creia em Deus. Mas a palavra diz, para você prosperar, você precisa crer naquilo que os seus profetas ensinam. Quem são os profetas? São os homens de Deus. Hoje eu sou um profeta falando com você. E diz a palavra: crede nos seus profetas que vocês vão prosperar. Creia naquilo que eles falam, naquilo que eles ensinam. Diz que tinha um menininho que ele assistia o culto na igreja, sempre assim, ele tampava um ouvido e apontava o outro para o pastor. E então, o pastor, um dia incomodado com aquela atitude daquela criança, chega para ele depois do culto e diz: meu filho, por que você tampa um ouvido e aponta outro quando eu estou pregando a palavra? Aí o menino disse: não se ofenda, pastor, não é nada ruim não, é que o meu papai, que ainda não é crente, não é cristão, não conhece o poder da palavra, ele vem me buscar no final do culto e ele ouve o senhor um pouquinho, as últimas palavras do senhor ele ainda ouve. Sim, meu filho, e daí? O que isso tem a ver? Ele diz: não, pastor, é que o meu papai no caminho, ele fica falando, eu não acredito em nada que aquele pastor fala, para mim é tudo boboseira, para mim é tudo encheção de linguiça, olha, para mim, entra aqui e sai por aqui.
E o menininho, na sua simplicidade de uma criança, diz: pastor, eu creio que o que o senhor fala é a boca de Deus, é Deus falando comigo, eu sinto isso. Então eu tapo um lado, para que entre por aqui e essa palavra desça no meu coraçãozinho, pastor. Que lindo, né? Que bonito, que simplicidade, que ilustração maravilhosa essa desse menino, dele assim discordar do seu pai nesse sentido, que ainda não conhecia a verdade, não é? Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Aquela criança já sabia discernir a verdade, o seu papai ainda não. Então, nós temos que entender que crer no profeta é quando você ouve o profeta pregando, ensinando, aquilo entra aqui. Mas não só entra aqui, vai para o coração, você fica ruminando, meditando, tomando posse, profetizando, acreditando. Quando você faz assim, você começa a prosperar, as portas começam a se abrir, as oportunidades começam a chegar, Deus começa a usar pessoas para te abençoar, né? Não é só para dar dinheiro para você, mas tem pessoas que chegam, dão uma ideia, dão uma dica, falam alguma coisa, que logo cai a ficha e você vai atrás de alguma coisa diferente, né? Deus usa parente, Deus usa conhecido, Deus usa desconhecido, Deus usa quem Ele quiser, quando Ele quiser, onde Ele quiser, para abençoar, se você for aquela pessoa que crê no seu profeta. Não é uma coisa pesada, não é uma coisa impossível, não é uma coisa difícil. Isso exige só o quê? Um pouco de disciplina, de você ouvir o seu profeta, de você ouvir essas pérolas, ouvir esses princípios e você praticar. Porque eu sempre digo que é preciso aprender a ouvir e praticar, ouvir e praticar, ouvir e praticar, ouvir e praticar. Então você ouve e pratica, ouve e pratica, ouve e pratica, e de repente a tua vida começa a ter resultados diferentes, coisas diferentes, não é? Então é muito interessante isso, que o caso desta mulher, né? Ela vai até o profeta e o profeta libera uma unção de multiplicação nas suas vasilhas. Ele diz para ela assim: olha, vá para sua casa, peça muitas vasilhas emprestadas. E ela emprestou muitas vasilhas. E ele disse para ela assim: pega aquele pouquinho de azeite que você disse que tem, aquela botijinha de azeite, e começa a encher todas as vasilhas, baldes, bacias, tambores, começa a encher, que quando você for encher, vai multiplicar o que tem aqui. E aí ela foi, multiplicou, ela encheu com centenas e centenas de litros de azeite aquelas vasilhas. Azeite valia muito dinheiro, e ela então recebeu uma grande bênção financeira, e ela recebeu um grande livramento de Deus, não perdeu os seus filhos através da sua fé. Então, em cima dessa palavra, eu quero orar pela sua vida, para que haja essa mesma unção que havia na botija daquela viúva, haja também na sua vida, e você receba um milagre da multiplicação. Eu não sei porquê, mas o Espírito Santo está me falando que haverá milagres de multiplicação através desta oração. Meu Deus e meu Pai, eu não sei qual é o pouco que esta pessoa está apresentando diante do Senhor agora. Eu não sei qual é o pouco, se é a pouca saúde, se é pouco dinheiro, se é pouca alegria, pouco amor, poucas vendas, poucos negócios. Eu não sei, Senhor, se é pouco poder espiritual, mas eu quero te pedir agora, assim como o Senhor multiplicou, meu Deus, aquela botija com um pouquinho de azeite, e houve multiplicação e encheu todas as vasilhas, eu quero declarar, Senhor, que o Senhor está multiplicando tudo na vida desta pessoa. Eu te abençoo com a bênção da multiplicação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja, para sempre e sempre. Amém. Amém,
Amém e amém. Que Deus te abençoe abundantemente e que este seja o dia da multiplicação na sua vida. Que haja alguém antes deste dia e outro depois desse. Grande abraço, beijo no seu coração. Até o nosso próximo café.